A primeira palavra que me vem à cabeça é humanidade, sinceramente. Há muita humildade ainda hoje em dia, acho que, não sei, consoante notícias, tudo que as pessoas ouvem falar, não é? Lá fora também, mas acho que cá em Portugal também existe muito isso. Parece que já não há aquela fé na humanidade, as pessoas já não há aquela empatia. E por acaso foi algo que a viagem acabou por me mostrar nesse aspecto. Houve uma altura que quase que tive um susto com um lince. Eu inicialmente Ah, é? achava que era uma raposa, mas não. E estava a comer dentro da tenda, que é uma coisa que, pronto, em princípio não é aconselhável de se fazer. Mas pronto, estava lá e no que senti alguém assim a bater na tenda. Inicialmente até achava que era um segurança ou assim e perguntei, sim, diga, diga. Ninguém responde. Ouço outra vez, assim como se fossem umas patadas. E o fogo, ninguém me diz nada, ninguém me responde. Eu, nesse momento, sim, não é? Eu peguei na moca, abri a tenda assim como se fosse mesmo destruir o mundo. Bem-vindos ao podcast Viagens a Pedal, o podcast de todos os viajantes de bicicleta. Há viagens que atravessam continentes e há viagens que atravessam um país inteiro, por dentro. A convidada de hoje decidiu dar a volta a Portugal de bicicleta, não como quem faz um risco no mapa, mas como quem quer perceber o que está entre os riscos. A Tânia Silva, que muitos conhecem nas redes sociais como Roda Livre, saiu para pedalar um país que julgava conhecer. Estradas secundárias, aldeias que não aparecem nos roteiros, encontros que não estavam planeados. Uma volta a Portugal parece simples no papel, mas quando se pedala todos os dias, o país começa a mudar de escala. As distâncias ganham peso, o vento ganha voz e nós deixamos de ser apenas visitantes. Hoje vamos falar dessa travessia, do que se descobre quando se dá a volta ao próprio país e do que acontece quando percebemos que afinal ainda não o conhecemos assim tão bem. Porque às vezes não é preciso ir longe para ir fundo. Fiquem connosco para ouvir as suas histórias e aproveitem já para subscrever o canal e ativar as notificações. Olá, Tânia, Olá, bem-vinda. Rui. Obrigada. Estamos a gravar nos jardins do Palácio de Cristal, aqui ao pé da Foz do Douro, do Porto. Porquê é que estamos aqui? É um sítio que eu gosto bastante. Pronto, aqui no meio da cidade, ter um bocadinho de natureza, acho que é algo que acrescenta bastante. E pronto, e para mim é dos melhores sítios aqui. Bem, qual é que é a tua primeira memória de uma bicicleta? A minha primeira memória, é a minha mãe a tentar ensinar, no que resulta comigo a encostar-me a um muro, mas pronto, ficou só por aí, portanto, E não deixou cicatrizes? não, não, Não ficou infelizmente marca? não. E antes desta viagem em Portugal, que lugar é que a bicicleta ocupava na tua vida? Ah, ou seja, depois dessa fase da aprendizagem era só mesmo, pronto, brincar, passear e etc. Depois, com o tempo, tornou-se num meio de transporte, de certa forma. Trabalho, escola. Ok. E esta viagem que fizeste foi uma decisão pensada ou foi uma decisão espontânea? Foi uma decisão pensada. Muito pensada. Como é que nasceu a ideia de dar a volta a Portugal? Portanto, eu tinha feito uma antes, Ok, da Povo ao Gerês, ok. e, e comecei então a consumir mais conteúdo de pessoas a viajar de bicicleta, a boleia, a pé, o que fosse. E aquilo, pronto, criou um sentimento dentro de mim que eu tive que vivê-lo e eu tive que ter essa experiência. E como é que desenhaste a rota? Foi no mapa? Começaste a olhar? Era. Certo, inicialmente eu tinha feito o ponto-chave para mim era zonas, pelo menos o acesso à água era o que eu mais queria. Ok. Como foi uma viagem também ali na zona de verão, era muito importante lá estar, ter um rio, ter alguma coisa, e a minha ideia na altura, de alguém que não percebe nada, era, pronto, ok, ir ali zonas de rios, depois queria, ou seja, queria andar minimamente, dar a volta, ou seja, uma Uhum. pessoa olhar, não é, para aquilo e parecer a volta a Portugal. Havia zonas, pronto, acabei por me afastar, mas foi assim, foi água Ok, e isso é pouco mais. importante. Isso é importante. Sim. E era entusiasmo ou era medo pelo mapa e pelo aquilo que estavas a Não, era pensar? era entusiasmo, bastante, excitação, tudo. E o que é que te intrigava mais neste desconhecido? Seria as pessoas, a distância, a geografia? O que é que? Que intrigava mais? O que é que tinhas mais curiosidade antes de fazeres a viagem? Não, era mesmo o desconhecido em si, descobrir algo que ainda não tinha descoberto, de Até certa então. forma. Então era isso que sentias que esta viagem te podia trazer, no fundo era essa descoberta Sim, sim, de, sim. de coisa. Portanto, começaste a desenhar um mapa à procura de rios e pontes de água para tomar banho e para refrescar no verão, Exato. o que é Sim. bastante, o que é bastante
E houve zonas que fizeste questão mesmo de não incluir? Que era... Quais? Sim. A maior de todas foi Lisboa Centro, pronto. Ok. Acho que para a viagem que eu estava a fazer, iria ser uma zona que não me ia, como é que eu vou explicar? Não é que não me fosse trazer de facto Sim, algo, sim. mas na minha questão, estar sozinha, ter que pedalar numa cidade grande, muito movimento, sítios para acampar, toda a logística em si, e pronto, era uma cidade também que eu Sim. já conhecia, eu tinha mais interesse em passar por zonas que ninguém passa, então pronto, Lisboa foi realmente assim o ponto. Que decidiste mesmo Que não meter. não. E que zonas é que quiseste mesmo incluir? Interior do norte, assim, a costa toda, a fronteira, peço desculpa. A fronteira? Fronteira, sim, O interior? E toda mesmo? Ou seja, querias ir o mesmo mais perto da fronteira ou não? sim, sim, a minha ideia inicial seria essa. Ok. Da viagem toda, no fundo o que fizeste foi começaste pelo norte, não é? E foste pelo interior e Exatamente. voltaste mais ou menos pela costa, não Sim, é? Grosso modo é que podemos ver isso, essa tua viagem, tu tens ela descrita nas redes sociais, Instagram, é o tenho, principal sim. onde está lá, é só acompanhar. Tenho a suposta inicial e tenho a última que realmente A aconteceu que não realidade, foram, não foram nada, e que que já não. vamos saber, fiquem aí, já vamos saber porque é que não. Então começamos logo, qual é que foi o troço, o curso, a parte do percurso mais marcante? Tiveste que saltar logo Negativa ou positiva? a positiva e a negativa. Ou Começando negativa então primeiro. começando logo pela O mal. negativa, hum, foi logo uma semana após a viagem. Pensa bem. Que era, ou seja, ainda não tinha consciência realmente daquilo que eu iria precisar, que não, então eh, houve um dia específico que me faltou água, faltou-me alimentação, consecutivamente faltou-me rede, internet, ou seja, bateria no telemóvel, e eu dei por mim e fiquei perdida no meio dos montes, não sabia onde é que eu estava nem para onde é que eu estava a ir. Foi mais de 4 horas, portanto, em cima da bicicleta, esse dia Sim. total foram 12 horas, mas houve ali um trecho durante a tarde que eu estava a empurrar a bicicleta, era morro, era uma coisa pedras, terra, não vi uma alma durante 4 horas, estava E não assim. sabias para onde é que ias, tinhas a noção Não, da direção. pois, supostamente eu tinha decorado o caminho antes de ficar sem bateria e eu só tinha que virar 2 ou 3 vezes à direita, era Ok. só isso. Mas quando eu dei por mim, eu estava à beira das eólicas lá em cima no monte, então acho que houve ali Uma alguma outra coisa, direita. foi assim, fiquei realmente desesperada, por logo uma semana depois de começar a viagem eu estava perdida, cansada, depois lá está isso, uma pessoa acaba por não descansar tão bem, não se alimenta, no meu caso, não me alimentei tão bem e toda aquela situação foi E um o que é que sentiste? bocado Que podia correr mesmo mal? Ou és desespero, de positiva? certa Desespero? forma. Sim, mais no aspecto de chegou um ponto que eu estava de facto a sentir-me fraca e na minha ideia, na minha cabeça na altura era, se por acaso acontece alguma coisa, um desmaio, alguma coisinha, não é? Eu acho que ia ficar ali, não tinha uma única Sim. sombra, não tinha nada, não tinha ninguém, hum, e pronto, e quando a minha fé estava quase a desaparecer, eu sou uma pessoa, eu tento ser, o mais positiva possível, mas naquela situação, de facto, deixei um bocadinho todo este sentimento levar a melhor de mim e a parte boa, contando também agora, foi que quando eu já estava quase a perder as minhas esperanças, eu ouço um barulho de umas máquinas a trabalhar. E no que eu ouço máquinas, eu, calma, se eu estou a ouvir motor, tem que ter aqui alguma coisa, alguém. Pronto, gastei as minhas últimas forças a empurrar o resto do morro todo e depois tinha lá de facto uns senhores a abrir caminho para pôr as eólicas, etc. E aquilo, inclusive, era uma área restrita, nem era suposto eu estar lá sequer, e eles ficaram super admirados de me ver, sei lá aonde. Mas pronto, essa por acaso até foi, ao menos terminou de uma forma positiva, e esse momento tive ajuda, carregaram-me, deram-me coisas para comer, foi uma coisa assim impecável. É. E o ponto mais positivo? Mais positivo. Eu acho que eu não consigo dar Um um ponto momento ou, específico, ou eu uma acho. zona mais gostaste muito? Em termos de Também zona, pode ser Alcotim, algo que eu tenho. gostei bastante. Foi, mas acho que assim, o norte no geral, eu por acaso tenho muitas coisas positivas, tanto em termos de vistas como ligações que Pessoas, acabei por sim. criar, sim, acho que tenho muita, não consigo, acho que é assim no geral, é as ligações com paisagens ao longo do norte especificamente, que era mais monte, Sim. montanha, pronto. E se tivesses que recomendar uma parte da viagem para alguém fazer, que parte da viagem é que recomendavas?
Alguém que gostava de fazer um bocadinho a tua rota, mas não pode fazer toda. Só podia fazer um bocadinho. Eh, Ali aquela zona de Celurico, Mondinho, de baixo. Portanto, lá está, é o norte. Norte. Mas O pronto, coração. o meu coração não me deixa, mas acho que sim, essa zona, o Alentejo também, muito bonito, mas acredito que se calhar para alguém que só possa ir a um sítio, Sim. provavelmente pode se tornar um bocadinho sempre a mesma coisa. É sempre as árvores, é sempre as retas, então no norte acaba por se ter mais essa variedade. Ok. E à medida que ias entrando em locais desconhecidos ou que não conhecias, a realidade versus expectativas era muito diferente? Isso era uma parte boa, porque eu não fui com nenhuma expectativa. E eu, quando estive a traçar a rota, eu tracei, lá está, pelo mapa, pela zona mais ou menos Uhum. que estava lá, mas eu não cheguei a ver, eu não cheguei a entrar realmente nas fotos, Sim, ver como é que eram as sim. cidades, etc. Então, pronto, eu não tinha expectativas, era tudo novo, eu não tinha nem algo negativo nem algo positivo em relação a qualquer tipo de cidade, terrinha, então foi sempre bom. Então, o que é que Portugal tem que só se descobre a pedalar? Ui, ok, isso é preciso Essa é pensar um pensar um bocadinho. bocadinho. Que é que Portugal tem que só se descobre a pedalar? Sim, no fundo esta resposta vai ser sempre muito pessoal, não é? Portanto, Claro. pode não fazer sentido para outras pessoas. Ahm, a primeira palavra que me vem à cabeça é humanidade, sinceramente. É, as ligações, é realmente pessoas humildes. Ainda há muita humildade ainda hoje em dia, acho que, não sei, consoante notícias, tudo que as pessoas ouvem falar, não é? Lá fora também, mas acho que cá em Portugal também existe muito isso. Parece que já não há aquela fé na humanidade, as pessoas já não há aquela empatia. E por acaso foi algo que a viagem acabou por me mostrar nesse aspecto. E que pessoas é Ainda que, há... que encontraste e que te deram essas lições? Que pessoas? Ou Ai, que ainda foram algumas. queres Eu usar não, alguns casos? Cortes. a maioria foi português, mas houve um espanhol especificamente que acho que foi o meu abrir olhos assim para tudo, tanto em termos de logísticas de viagem, etc, vida, foi assim uma coisa é que no geral as pessoas no Algarve inclusive, em Albufeira um senhor, deixou-me ficar com o apartamento dele durante uma semana, depois logo 2 dias a seguir conheci outro rapaz que me deixou ficar em casa dele uma semana, depois conheci ou seja, isto foi sempre assim uma bola de neve positiva nesse aspecto de as pessoas queriam simplesmente oferecer-me Ajudar. coisas, queriam ajudar, queriam uma pessoa às vezes eu ia a uma lojinha comprar alguma coisa, uma fruta, uma água, o que seja, as pessoas, pronto, viam a bicicleta, perguntavam, não é, o que é que eu estava a fazer e, e logo a seguir já tinha alguém a pagar-me o almoço, a pagar-me a água, a pagar-me não sei o quê, já a dar-me. E era assim, não sei explicar, foi algo que eu não estava mesmo nada à espera. Realmente essa bondade no geral, E achas que por seres mulher isso faz diferença? assim. Inclusive tive pessoas também que me disseram, eu achava que não, mas pronto, as próprias pessoas, acho que principalmente no lado masculino e Sim, mais velho, eu tive ali a faixa etária dos 40, 50, 60, foi quem mais me ajudou. Acho que era aquela questão paternal, muitas das vezes, sim. também ver uma menina sozinha, ai meu Deus, precisas de ajuda, acho que é um bocadinho também isso. Mulheres, infelizmente, pouquíssimas, pouquíssimas me ajudaram, pouquíssimas pararam na estrada, uma coisa que também acontecia muito, pronto, viam-me empurrar a bicicleta ou o que fosse, e a menina precisa de ajuda, está perdida, quer alguma coisa, eu não, está tudo bem, mas pronto, acho que sim, E acho que que tipo de ajuda. problemas é que ias tendo? Eram mais físicos ou era mesmo avarias mecânicas? Problemas? Ou desafio para precisares de ajuda nesses momentos? Era peso, estavas a subir e tinhas Eh, muito. sim, a questão das subidas em si, é o caminho, acho que é isso. Muitas das vezes não é que eu nem precisava, eu estava super bem, ou estar um bocado cansada, mas não queria parar, então ia empurrando. E pronto, só que as pessoas realmente paravam, olha, precisa de alguma coisa, está perdida? E eu, não, estou ótima, estou só a andar. E É um bocado notavas a verdade. diferenças entre o interior e o litoral? Ou Sim, sim, de todo, tanto norte, sul, norte-sul? Sim. centro, sim, tudo, muito. Sinto que o interior é mais aconchegante um bocadinho, pelo menos comigo. Com as pessoas. E o país? Sentias
algumas zonas onde o país realmente abrandava e andava mais devagar do que Ai, no Alentejo, sem no dúvida, Alentejo? sim, sem dúvida. Como é que isso se Era uma sente? como é que Como é que se sente essa esse o que é esse abrandar? eu acho que lá está, eu sou uma pessoa mais nesse aspecto de energias, acaba por me identificar mais, mas é mesmo o barulho dos pássaros, o cheiro no ar, era uma coisa mais tranquila, mais leve, mais as pessoas vê-se pronto, sem fazerem nada, só tranquilas, num dia da semana, num fim de semana, em qualquer altura, estava assim tudo muito pacato, lá está as pessoas sentadas só a conversar, muitos nem isso, sequer só ficavam assim a admirar e não sei, era algo mesmo que se sentia só de andar, lá está, acho que é aquelas coisas que só na viagem é que se consegue realmente aperceber, pronto, é isso, uma pessoa andar por ali pelas ruelas, pelas coisinhas, vê-se a calmaria. E olhavam para ti com ar de espanto? Ou de Em ver algumas zonas sim, há algumas zonas mais pacatas, parecia que, pronto, era a estranha da terrinha, não é? Quanto mais pequeno, mais estranho se fica. e se em algum momento te sentiste estrangeira a viver em Sim, Portugal, a ser sim, uma e principalmente na zona do Algarve. Era era estrangeira. Eu ia mesmo aos sítios e tudo, não se falava português. Quantos e quantos cafés que eu não fui, que era sempre inglês, na rua tudo, era não sabia, pronto, raramente sabia. As pessoas já me tinham avisado, e para muita gente isto é algo, pronto, super normal. Agora eu que nunca tinha ido lá, não sabia realmente como é que era, foi assim um bocadinho um choque. e havia momentos de grande isolamento, tirando aquele momento lá nos montes das eólicas, houve mais momentos assim de grande isolamento, ou estradas Sim, mas por opção pessoal mesmo. E eu automaticamente é que me não, agora preciso aqui de uns dias sem falar com ninguém, sem ver ninguém, preciso estar aqui. É mais e procuravas tipo estradas secundárias ou zonas mais como é que tu de preferência estradas secundárias, sim. Acabei por andar em algumas nacionais, mas pronto, em termos de perigo e tudo, acaba por ser e mais como é que era o teu complicado. o teu dia? Tu ias marcando o teu dia a dia, a tua rotina? Tu não havia rotina ou marcavas mais ou menos quando é que querias ir, de véspera e avançavas, como é que era? Portanto, eu todos os dias à noite montava a tenda, não é? E depois então perdia ali uma horinha a ver como é que iria ser o dia a seguir, a ver mais Sim, detalhadamente, consoante, por exemplo, se naquele dia eu tivesse acabado com o dia com menos água, então o meu objetivo no dia a seguir era ir logo. Pronto, essas sim, logísticas, às vezes carregar também telemóveis, alguma coisa, bombas de gasolina. Portanto, à noite eu estipulava sempre o dia a seguir, era sempre com um ok. dia, com umas horinhas de antecedência, pronto, era sempre assim. E como é que era a tua logística? Tu levavas os alforjes, tinhas lá tudo, ias-me carregado ou foste evoluindo? O que é que foste evoluindo também ao longo da viagem? Eu já da primeira, daquela do Gerês Sim, de para Jerez, esta, já evolui bastante. ok. Hum, Queres dar dicas aos nossos ouvintes e ai, sinceramente não estarem muito preocupados às vezes com o gastar, pelo menos e eu estava preocupada na primeira viagem, o meu budget também estava um bocadinho mais apertado e tentei poupar, em algumas coisas que chegou ao fim lá está, é o barato sai caro, não é? sim, Pronto. E acho que o meu conselho realmente se querem fazer alguma coisinha, com mais conforto de certa forma, investir um bocadinho. E eu acabei por não investir na bicicleta, porque sim. pronto, era o que havia, e isso também já me trouxe alguns problemas, mas em relação aos alforjes e tudo, foi tudo da primeira viagem não durou nada para a segunda. Tive que comprar outra vez. Eu depois de 2 semanas já estava a cozer bolsas, já estava mas pronto. E equipamento, houve alguma coisa que foste deixando para trás? Ou precisavas de tudo o que levaste, usaste? Ou roupa, as coisas, não sei, cozinha, levavas também o fogão, etc. Eu não dei a única coisa foi mesmo a troca depois do verão para o inverno, Ok, da roupa. pronto, que troquei ali algumas roupas, mandei, outras trouxeram-me, tirando isso não houve nada. Foi sempre a andar. Sim, eu também por acaso não levei muita coisa. Já conheço, pronto, algumas pessoas também que levam Sim, atrelados e tudo, pronto, eu fui minimalista, o que tinha mínimo era o que possível. tinha e siga. Tinha que dar. Uhum. Hum, alguma vez pensaste assim de forma muito consciente sobre a questão da segurança, que é sempre aqui um tema que aparece? Sentiste insegura? Ou pensaste nisso? Sim, houve pouquíssimas por acaso, mas houve algumas zonas que não me senti tão segura e eu acredito que foi mais pelo o dizer.
Ou seja, eu Certo. quando chegava a uma cidade nova, eu gostava muito de conhecer pessoas, falar um bocadinho, não é? Elas explicarem-me ali da zona, etc. Às vezes algum sítio até que eu não soubesse, algum parque escondido, alguma coisinha assim, as pessoas poderiam me dizer. E pronto, eu ali numa cidade que as pessoas, a partir do momento que eu entrei, era sempre cuidado, 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 e aquilo começou a ficar um bocado na minha cabeça, e pronto, e chegou a hora de dormir, tive que montar a tenda atrás da polícia e pronto. Mas tirando assim essas situações, E havia razão para isso ou não? Ou achas que não, no fundo não, até dormi tranquila e mesmo que tivesse ficado noutro sítio, acredito que é o mesmo? teria corrido tudo bem, não, acho que não. Cá em Portugal, por acaso, consoante os sítios que eu Sim. passei, nunca tive problemas, já tive algumas surpresas, mas realmente problemas nunca, nunca, nunca. E achas que viajar sozinha foi mais libertador ou foi mais preocupante pela atenção constante que tinhas que ter? Não, 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 foi sem dúvida libertador, Libertador. foi. Yeah, mano. Não houve. Não, não, não. Porque no fundo o que tiveste foi este cuidado, as pessoas com quem te ias cruzando iam sendo tuas cuidadoras, não é? Cuidavam de ti e Sim, queriam. de certa forma, sim. Ou seja, houve muita ali durante uns, não sei, houve ali uma altura que eu montava, num mês, devo ter montado a tenda para aí 4 vezes. Pronto, porque é isso, às vezes uma pessoa vai a falar: "Olha, sabe algum parque? Sabe se posso acampar aqui? Se" "Oh menina, está a viajar? Venha para a minha casa", e tal. Eu: "Pronto, eu vou". E era E assim. seguias a tua intuição? Ou Sim. seja, as pessoas. E houve algum momento em que de repente a tua intuição te fez mudar de plano? Não, ele está-me a convidar, mas eu não Ai, sim, vou. sim, sim, sim. Algumas ali, umas 2 3 pessoas que é isso, pela maneira às vezes que as pessoas falam, uma pessoa já consegue perceber que tipo de intenções é que têm ou não, Mas isso e aprende-se, essa capacidade de aprender, isso aprende-se com a viagem? Tipo, tens essa intuição da forma como as pessoas. ok, Achas que isso é? é Ou um é, ou é, ou é bocado, inato? Ou é quase? pronto, é um bocadinho traiçoeira essa pergunta no aspecto de, acredito que como mulher, Sim, já é algo que de certa forma nos é ensinado pela vida. ok. Pronto, acredito que se calhar para muitos homens e mesmo para muitas mulheres não, porque não estão nesse meio, mas por norma acredito que isso já é algo que as mulheres já conseguem ter mais facilidade e a viagem só reforça tudo isso, só realmente obriga-nos a pôr em prática tudo aquilo que nós temos vindo a aprender com a vida. Acho que é um Ok, bocado assim, ok. Portanto, é um corolário, não é só ali na certo. viagem. E dessas recepções todas, encontros com pessoas, quais é que são os mais marcantes que te saltam se tivesses que falar de um ou do outro encontro? Portanto, aquele espanhol, o Juan, houve um senhor em Melides, o senhor Carlos, foi uma joia de pessoa, não tenho palavras. Em Tavira também encontrei um grupo, aí pronto, não era uma pessoa, não foi Sim, uma pessoa específica, mas houve ali um grupo de 5 ou 6 que foi, senti-me em casa, acho que era assim um bocadinho por aí, mesmo no Alentejo também, em Ciborro, houve ali um grupo de 3 senhores também, uma coisa incrível, incrível, é mesmo ser acolhida a 100%. Acho que ok. E esses gestos simples das pessoas, acolhimento, marcaram-te mais do que qualquer paisagem? ai sim, sem dúvida. Tipo, é mais. Ou seja, o que fica-se de repente quando vem-te à memória a viagem, Não é, é essas. sim, é as pessoas realmente que eu fui, porque paisagens, pronto, acabam por ser todas sempre um bocadinho diferentes, não é? Cada sítio tem a Sim, sua sim. beleza, etc. Depende também um bocadinho muito dos gostos pessoais, mas sem dúvida, assim, viagem, se me perguntarem o que é que eu me lembro logo, são caras, é aquelas pessoas. Consecutivamente, vêm sim as paisagens e houve Sim. sítios também lindos que eu acabei por ficar, mas acho que as pessoas foi o que mais marcou. Agora, quando ouves falar em Ciborro, por Ai, exemplo, associo logo. associas à Sim, cara que sim, há estavas muitas e não ao zonas quilómetro assim. 500 da Nacional 2, Ai, não, 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 é as pessoas, sem dúvida. que é. Então podemos dizer que Portugal continua a receber as pessoas de braços abertos? Ai, 100%. Continua a ser uma. Então, se nós, se eu pedisse para. Como é que nós descreveríamos a hospitalidade portuguesa a alguém de fora? O que é que temos de especial? Casa, acho que a palavra é casa. Qualquer pessoa, porque é isso, pronto, se calhar no meu caso, acabou por ser um bocadinho mais fácil, por pronto, estar no meu país, não é? E as pessoas mal ouviam o meu norte, pronto, já era,
Era uma completo. festa, era incrível, mas inclusive muitas ligações foi assim que veio. As pessoas eram: "Oh menina, é do norte", e eu sou do norte. Depois pronto, lá surgia. Mas acho que no fundo é casa, as pessoas realmente fazem-te sentir, bem, fazem-te sentir, importante de certa forma, não é, pronto. Mas acho que uma palavra seria casa. E o maior desafio desta viagem foi, a questão física de ter que carregar a bicicleta, a questão logística, ou mental, aqui de aguentar isto tudo? Para mim foi a física, mas só porque, não tinha tanta experiência em em certos aspectos, então, às vezes, pronto, a alimentação foi realmente algo que acabou por mexer um bocadinho, mas acho que de resto foi mesmo, o físico em si. O mental está em dia, está tudo em dia, agora lá está coisas a aperfeiçoar. E houve algum momento em que percebeste que esta viagem era mesmo diferente de todas as outras que já tiveste tinhas feito até então? Ai, logo no segundo dia foi assim uma coisa, a hospitalidade também em Guimarães foi incrível, logo depois do segundo dia, eu percebi-me que estava realmente no caminho certo, que aquilo não sei, só já quando eu estava a preparar a viagem, o sentimento de me imaginar a fazer algo assim já era uma coisa inexplicável, não consigo ter palavras até hoje, não sei. Portanto, recomendas a qualquer pessoa que Ai, faça 100%, 100%. que Bicicleta, esta trotinete, peguem alguma a pé, peguem alguma coisa e vão. então o que é que aprendeste sobre Portugal que não sabias? O que é que eu aprendi sobre Portugal? Foi muitas as pessoas, não é? Pois é que lá está, é que porque assim, eu também não sabia grande coisa. Não, porque é verdade, infelizmente é verdade. Eu como sou daqui, eu nunca tinha saído aqui da minha bolha, então qualquer coisa foi tudo novo, foi tudo melhor, eu acho que a grande questão aqui é que eu de certa forma tinha perdido um bocadinho a fé na humanidade e eu acho que esta viagem restaurou tudo isso. Acho que foi sempre um bocadinho, é sempre mais por aí nesse aspecto de pessoas, pessoas. Foi uma viagem para mim, mas automaticamente sei que acabei por dar de volta, mesmo que nem me apercebesse. Mas acho que não há assim propriamente alguma coisa em termos históricos também, muita coisa que acabei por aprender, mas acaba por ser um bocadinho assim, mais do mesmo. Então depois desta volta, achas que ficaste a conhecer mesmo Portugal? Ou uma parte de Portugal? Pois, uma parte, ainda há muitas zonas que eu gostava de passar, outras que eu acabei por não passar devido, pronto, na altura dos incêndios e foi, sim, um bocado problemático, portanto, houve zonas que de facto eu gostava de ter passado e não passei, mas futuramente já está ali na lista Então isso vai ser para voltar a outras zonas de Portugal, é isso? sim, sem dúvida, vou ter não, sem problema, vou ter mesmo que fazer tudo. Há ali uma parte mais do centro que não fui, mas Porque tu foste, fez mais ou menos uma volta, um circuito a Portugal, mas não foste a todo lado, não, né, no porque fundo? lá está, inicialmente eu ia sempre pelas fronteiras, digamos assim, Sim, fronteiras e costa, mas depois, como apanhei a zona à altura dos incêndios, tive que me afastar, ali sim, Castelo Branco, acabei por não ir por essa zona toda, acabei a ir mais para o centro, fugi inclusive para Coimbra, uma altura, porque os incêndios, pronto, tomou grande parte porque do isto foi em país. que ano é que isto foi? Nós estamos a Foi no ano passado, em junho. Foi portanto no 2000 e para quem 2025, junho de exatamente, 2025, portanto foi mesmo exatamente. no pico do Pois, uma boa imagina, altura, uma boa altura temperaturas de para 42 graus, uma pessoa tinha que acordar às 4, 5 da manhã, porque às 7, 8 já estavam 30 e tal graus, eu já não era um bocado isto foram complicado. quantos quilómetros é que foram no total? Foram ou Em tens média, pronto, isto é algo que uma pessoa nunca sim, consegue, 1700 e bastante é qualquer muito. E coisa. foi durante quanto tempo é que foi toda 4 meses 4 meses, de ok. muito descanso. Mas fazias muitas vezes o que é que ias parando, ou qual é que era a dinâmica? Ias parando em vários sítios, vários dias, ou todos os dias mudavas de sítio? Havia dias que ficavas Sim, portanto, logo na primeira semana houve uma altura que fiquei 2 dias em Serva, depois já andei sempre, voltei só a parar Peso da Régua, aí fiquei 4 dias. Por norma, eu era sempre chegava de manhã uhum, à cidade ou que fosse, ficava o dia todo para conhecer, acampava, dia a seguir andava. Se estivesse muito cansada ou às vezes até se gostasse muito do sítio, se tivesse criado ali alguma ligação assim, ficava
sem obrigação. Até que no Algarve acabei por ficar só um mês no Algarve e demorei 2 para chegar ao Algarve, portanto foi assim, era como eu me sentia, ia parando. Ok. Então, deu para. E tinhas o tempo já era fixo, os 4 meses já tinhas essa. Inicialmente ia ser um mesito e tal, Ah, e eu já ia. faltava esse pequeno pormenor. Pois, não, inicialmente eu já, porque lá está, eu andava a treinar, não é? Cá, fazia 50, 60 quilómetros, eu fui fazer uma estimativa, eu, "Olha, com esta rota, com os quilómetros que eu faço diariamente, não é? Todos os dias a fazer X, um mês e meio eu faço isto tranquilo." Pois, mas na prática é E aquelas diferente. coisas práticas que acontecem na estrada, quem anda de bicicleta, furos, avarias, como é que isso se resolvia? Tinha experiência ou eh, zero? Portanto, no meu segundo dia de viagem, o pneu furou. O pneu furou. E a minha sorte foi, estava em Guimarães, tinha lá, pronto, uma loja, não é? De uns conhecidos. Acabei por parar lá e eles deram-me algumas dicas, inclusive trocaram-me tudo, etc. Da bicicleta, deixaram-me bicicleta para guerra mesmo. E pronto, trocaram tudo, deram-me algumas dicas. Olha, se precisares de fazer, é assim que se faz, é não sei o que é. A verdade é que, portanto, todo o próximo mês, não é? Desde esse dia, eu não precisei, nunca tive problemas. Toda a pior parte, digamos assim, de norte, Sim. passei por caminhos, que, meu Deus, nunca tive nenhum problema. A partir a partir do momento que o pneu furou, a partir daí, de 3 em 3 dias tinha que andar a trocar. Foi assim ali, de fim de Alentejo para Algarve, foi aonde me deu mais problemas. Foi uma coisa descomunal. Num dia, eu tinha que estar a trocar 2 vezes de câmara de ar, às vezes. Era uma coisa, não sei o que é que bicicletas E como é que era o ânimo? Encaravas na Ai, no boa início não, ou no início sim, até ficava: "Ok, vou aqui então trocar, sentir-me pronto, vou aqui meter em prática tudo aquilo que eu sei." Mas depois ao final de um na mês terceira? a ter que porque depois lá está, é que é questões, monetárias também, Sim, não é, tudo. Depois na zona que foi também os preços eram mais caros, tanto câmaras de ar, era tudo muito mais caro. E depois pronto, uma pessoa num mês a ter que estar a trocar de pneus, câmara de ar, etcétera, travões, pastilhas, tudo é um bocado complicado. Mas acredito também foi mais complicado para mim devido à bicicleta que eu tinha, não é, porque isto tudo foi com uma bicicleta de 22, 25 anos, nem sei quantos anos é que deve ter, mas pronto, muita ou seja, sabedoria. lá está, aros fracos, é tudo mais fraco, o material em si, mais pesada também, então isso acabou por ter muito impacto, sinceramente. Acho que se tivesse sido com uma novinha não iria ter tantos problemas, mas isso também trouxe um bocadinho de Exatamente, ânimo não tinha todo. histórias para contar. Não, 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 Tinha sem dúvida. alguma alcunha, algum nome, Era a a minha filha bicicleta? mesmo, era como se fosse a minha criança, a minha filha. Tinha sido bem tratada, para ela nos tratar bem. Ai não, sempre, sim, isso 100%. Ninguém se aproximava sequer. Ok, se tivesses que recomendar esta rota aqui à malta que nos está a ver, o que é que dirias? Se eu tivesse que Que, que, hum, endossar, que recomendar. Se tivesses que recomendar esta rota, o que é que dizias que as pessoas deviam fazer esta rota? o Ou esta porquê? volta? Não, porque é que deviam fazer? Sim, porque é que deviam fazer? Lá está, é assim, na minha opinião, Portugal tem uma beleza incrível. Lá está, são coisas que só se descobrem com a viagem. As pessoas, quando querem ir para algum lado, vão sempre para fora, tirar férias ou não sei o Sim, quê, e não têm a noção da beleza que o nosso país tem. Lá está, tanto de paisagens, pessoas, e no fundo estamos em casa, é a nossa casa, nós temos tudo aqui. Acho que é realmente na descoberta, se realmente tem o interesse de descobrir, acho que é aquele amor à pátria, não é? Ao nosso país. Quer dizer, eu sou portuguesa e conheço mais, se calhar, a França ou a Espanha do que o meu próprio país. Acho que é um bocadinho por aí. Eu aconselhava mesmo numa questão de português que é português, tem que conhecer o país, tem que realmente ver as coisas bonitas, ter aquele orgulho no nosso país. Acho que é um bocado por aí. ok, muito bem. Mais alguma coisa que gostavas de acrescentar em relação a esta viagem? De acrescentar, Do que já falámos. não sei, acho que acabou por se falar assim um bocadinho de tudo no geral, assim, momentos. Algumas, pronto, a questão de segurança, por exemplo. Uhum.
ah, táticas, e isto eu acredito que se calhar haja meninas que acabem por ver Sim. isso, não é? Que é uma questão também que me faziam muitas vezes, como é que eu conseguia, né? Como é que me sentia segura na tenda, etc. E haviam algumas coisas que são super insignificantes, mas lá está, Partilha. acho que é de pessoa para pessoa. Hum, Portanto, todo o meu setup de mochilas, de tudo, não é? O que é que eu fazia? Montava a tenda e eu metia isso tudo, não é que fosse impedir nada, mas pronto. Eu metia isso tudo logo nos pés da tenda, não é? No caso de alguém, pronto, ao menos tinha ali um monte de mochilas, etc. Hum, no norte, houve um senhor que me deu uma moca de madeira, que aquilo, não sei, devia ter para aí 800 gramas, e era quase a minha almofada. Não era, ou seja, como é que eu vou explicar? Chegou um momento, sinceramente, que eu até deixava na mochila, mas são essas questões iniciais, o Sim. fechar a tenda, meter tudo por baixo, ou seja, qualquer coisinha à volta da tenda, uma coisa importante também. À volta da tenda tem sempre aqueles, os paus Sim. As das árvores, estacas. Sim. pronto, que faça barulho no chão, folhas secas, alguma coisa assim, principalmente no verão, o que mais tinha era, pronto, questões secas, tudo que fosse seco. Então metia isso à volta da tenda, silêncio à noite, qualquer pisar, qualquer coisa também já dá para ouvir e uma pessoa já se Fica ao orienta espelho. mais. Portanto, são assim coisinhas pequeninhas que, se alguém tivesse a intenção de fazer realmente alguma coisa má, não ia ser isso que ia impedir. Mas, pelo menos para mim, para me deitar com a consciência mais tranquila, eu tinha todo ali o meu ritual à noite. Ok, agora isto para ir para aqui, as mochilinhas aqui, a moquinha aqui à minha beira. Pronto, era assim uma coisa. E nunca usaste a moca. Não, infelizmente não. Houve uma altura que quase que tive um susto com um lince. Eu inicialmente É? achava que era uma raposa, mas não. Que eu estava dentro da tenda e estava a jantar. Em que zona? Évora, numa praia fluvial em Lince? Évora. Eu acredito que seja Évora. Tem Não uma sei. praia. Pode ser Évora, Monsaraz, não sei. Depois estão para dentro. Era uma praia fluvial. Ok. Era em Beja. Não, em Beja. Beja. Em Beja, peço desculpa, sim. Em Beja tinha lá uma praia fluvial, quase à saída, se não estou em erro. E pronto, montei lá a tenda e estava a comer dentro da tenda, que é uma coisa que, pronto, em princípio não é aconselhável de se fazer, mas pronto, estava lá e no que senti alguém assim a bater na tenda. Inicialmente até achava que era um segurança ou assim e perguntei, sim, diga, diga. Ninguém responde. Ouço outra vez, assim como se fossem umas patadas. E o fogo, ninguém me diz nada, ninguém me responde. Eu, nesse momento, sim, não é? Eu peguei na moca, abri a tenda assim como se fosse mesmo destruir o mundo. Que às vezes é isso, a atitude que uma pessoa Sim. tem já acaba por, não é? Pronto. E eu então abri, estava assim com a moca na mão, tudo escuro, eu com a lanterna, e no que vejo uns olhos a brilhar, eu, ok, ao menos não é ninguém, graças a Deus. Mas uma pessoa fica logo, e eu pelo menos fico E o muito coração mais. a bater. Sim, de certa forma, mas mal vejo, por exemplo, na questão de um animal, Sim. que havia muita Fica gente mal. também que dizia que tinha que ter cuidado com javalis, etc. Zonas onde eu acampei que as pessoas, pronto, diziam que era um bocado complicado. Nunca tive, eles até podem ter andado lá durante a noite ou assim, eu nunca tive problemas com isso. E fico muito mais descansada em saber que pode ter um javali do que ter alguém. Portanto, que isso O quatro também patas é melhor do que o de é. duas. Muita gente também já me perguntou como é que eu escolhi em si o lugar, não é, para acampar. E quando eu dizia que era o mais isolado possível, as pessoas acabavam por ter um receio, ou seja, achavam que é mais Perigoso. problemático, sim, Sim. mais perigoso, não é? Do que num centro de uma cidade, por exemplo, porque tem mais na cabeça de quem não anda, não é? Sim. Nesta vida, as pessoas associam, ok, mais pessoas, mais segurança, mas não. Para mim, especificamente, quanto menos pessoas melhor, quanto mais no meio do mato lá mandada melhor. Havia certas questões, por exemplo, não deixar ser vista, não é? E a entrar assim para um meio de um Uhum. campo, fazer questão de ninguém me ver, por norma também ia sempre no final do dia, a tenda era montada já quase de noite. Pronto, há ali umas questões que acho que também é bom de salientar. As pessoas lá está Ok. têm essa questão como uma mulher, não é? Ainda por cima novinha, assim uma coisinha inexperiente nisto tudo. E pronto, mas nunca tive Problema nenhum. Tu, o que é que tu levas sempre numa viagem de bicicleta? O que é que eu levo sempre? Moca. A partir de hoje vai ser. Não, mas o que é que eu levo sempre? Caderno e caneta. É? Adoro, sim. Tiras muitas notas? Ou escreves? Sim, inclusive. Vai ser um livro?
Não posso afirmar, mas estou a construir, tenho vindo a construir aí alguma coisinha. Sobre a Mas gosto viagem bastante. ou Não, especificamente sobre a sobre a viagem? viagem, que fui fazendo ao longo da viagem, certos apontamentos, como me estava a sentir no momento, certas situações que realmente aconteceram. Hum, mas acho que assim, no geral, pensamentos outros, eu gosto muito de escrever, por acaso. Ok. Ajuda a organizar. O que é para ti um bom dia de viagem em bicicleta? Um bom dia. Inclusive eu tive, graças a Deus, acordar logo com aquele nascer do sol. Acho que é assim, estar no meio das montanhas, com o nascer do sol, fazer o meu caminho tranquila, ter as minhas coisinhas, não precisar de nada, nem de Sim. ninguém, para mim seria o ideal. Hum, Passar, pronto, um bom dia, tanto pedalar, aproveitar um bocado de paisagens, ter o meu momento e pronto, e depois encontrar um sítio ainda melhor para acampar outra vez, se tivesse ou não pôr de sol, pronto, isso já era relativo. Mas acho que é assim, paisagem, um dia tranquilo, na minha, com vistas bonitas, estar sossegada, que aconteceu bastante nesta viagem, portanto, tive bastantes dias ideais. Então, se pudesses reviver um único dia dessa viagem de bicicleta, para qual dia é que voltavas? Um dia é muito complicado. Um dia é muito complicado. Talvez em Celurico, até. Acho que foi, sim, o sítio que eu tive com a. Ai, mas tem outros. Tem pelo menos uns 3 Três dias. dias. É Celurico, Alcotim e Tavira. Foi assim, são coisas completamente diferentes. Uhum. Um tem montanhas, o outro tem praia, mas foi realmente dias perfeitos que eu acordava, não estava ninguém, vistas incríveis, maravilhosas. Foi assim, não sei. E qual é que é a próxima viagem? A próxima está-se a aproximar. Vai ser para a Finlândia. Agora já vou, já me vou mandar. Portugal foi só o teste, agora já vou. Só que ainda tenho algumas coisas para aperfeiçoar, porque o meu objetivo, que é um dos sonhos que eu tenho, vou dizer aqui em primeira mão, Tchan, 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 tchan. é ver as auroras boreais. Ok. Poderia ir para a Islândia, mas pronto, para ir por terra também, acaba por ser mais fácil. Eu vou para a Finlândia. Só que há uma questão depois que, eu não sei se de facto Inverno. vou voltar. Não, não, é a questão depois, porque eu vou e venho de bicicleta, em princípio não vou estar a Daqui, apanhar. sais daqui. Eu saí Sim, daqui. sim, sim, sim. Daqui. Faço tudo, Espanha, França, vou por aí fora. Ah, o mínimo que eu puder de usar de transportes, a não Uhum. ser a bicicleta, para mim é melhor. Pelo que eu estive a ver, há uma zona que eu vou ter aqui de barco, mas acho que são 4 horas, se não estou em erro, na Dinamarca. Tirando Ok. isso, em princípio não. E mesmo para o regresso, eu penso sempre em fazer de bicicleta. Se pode acontecer de outra forma, não sei, mas de momento é esse o pensamento que tenho. Só que como eu quero fazer outras viagens, não é? E eu penso, até que ponto é que se calhar não consigo já juntar, não é? E se calhar em vez da Finlândia estar a voltar para casa mais 6 meses, se calhar a pedalar ou assim, se calhar já me mando. Mas isso ainda não está Ok. definido e também não sei se pode se tornar em vez de Finlândia, ao mundo, portanto, ainda não sei, ainda há algumas coisas que tenho que aperfeiçoar. Boa. É. Ficamos a aguardar para essas viagens e Ai, para ver depois também, mais, estou ansiosa. mais histórias. Muito obrigado, Tânia, pela Obrigada, Rui. partilha. Gostei muito de ouvir aqui, portanto, espero que os nossos ouvintes também gostam. Leiam a descrição do episódio, onde vamos meter as tuas ligações e Ok, o Insta mais e no assim? Insta Ok. e mais informações. Ehm, Se gostarem, partilhem com os vossos amigos. Subscrevam o canal nas várias plataformas, quer no Spotify, quer as plataformas de podcast, quer no YouTube. Classifiquem aqui o canal, deem lá umas estrelinhas e deixem os vossos comentários, gostamos sempre de saber. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até o próximo episódio e boas experiências e boas viagens. Até já. Obrigada, Obrigado, Rui. Foi um Tânia. prazer. Foi Obrigada. um gosto.